Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui da nossa disciplina de recursos naturais. Eu sou a professora Marcela e estou ministrando essa disciplina para vocês. Bem, no vídeo passado nós vimos a questão da poluição do ar, poluição da água, poluição do solo. Hoje nós vamos falar o quê? Sobre o desequilíbrio ecológico, tá? Parte 1. Lembrando que esse conteúdo está na sua apostila física, ok? Bem, então nós temos aqui desequilíbrio ecológico, tá? Eu coloquei uma fotinha aqui das árvores, né, todas cortadas para você conseguir relacionar. Bem, há na natureza um equilíbrio dinâmico entre os organismos vivos e o ambiente, ou seja, a interação, tá? Então, os animais, a flora e fauna, o quê? Os seres vivos, eles interagem com o seu meio, ok? Bem, como já vimos, formam os ecossistemas, como a prof está falando aqui. Bem, fator de desequilíbrio é qualquer acontecimento ou evento que venha perturbar características naturais de um ecossistema. Então, como imaginar os ecossistemas livre do quê? Da intervenção. Como? Na atualidade, no atual sistema econômico que nós vivemos, isso é impossível. Então, nós temos o quê? A influência do homem, tá? E, além disso, nós temos, claro, a natureza sempre teve o quê? O seu ciclo natural. E nós temos também o quê? Os fatores naturais de desequilíbrio, o quê? Que já são, já oriundos da natureza, eles são naturais ou cíclicos, né? Eles sempre acontecem e a natureza já está habituada a passar por eles. Porém, nós temos também o quê? A influência dos fatores de desequilíbrio induzidos pelo homem, tá? Então, vamos aqui imaginar hoje, no nosso atual modelo econômico, né? Que nós temos aqui, principalmente no Brasil, uma economia o quê? Exploratória dos recursos naturais, ok? Há muito tempo atrás, um professor meu me disse que o Brasil é considerado internacionalmente a água potável e a comida do mundo. Então, o Brasil produz muito para exportação. Muito, porque o Brasil ele tem um vasto território e apesar de nós termos variados climas e variados biomas, tirando aí a questão da caatinga, mas grande parte deles o quê? São voltados para a produção, explorando a questão dos recursos naturais. Ok? Então, o que eu vou falar para vocês aqui agora? Quais são esses fatores naturais e os fatores não naturais, né? Bem, os fatores naturais de desequilíbrio, o quê? Aqui eu coloquei uma foto do terremoto do Japão em 2011, tá? E aqui do tsunami no Haiti em 2010, tá? Então o que? Furacões, terremotos, tempestades, maremotos, vendavais, tudo isso, eles são o que? Fatores de desequilíbrio, porém eles são naturais, eles são incontroláveis, tá ok? E o que acontece? Geralmente, quando não existíamos, né? A natureza, ela conseguiu o quê? Se renovar sozinha, através do quê? Por meio daqui, né, desses eventos imprevisíveis ou cíclicos. Por exemplo, na apostila de vocês está falando sobre um evento cíclico, que eu também já comentei aqui em outros vídeos, a questão da queima, né, no cerrado. Porque nós temos um período de seca no cerrado, que é o quê? A questão quando não está chovendo, né? Então chega a ocorrer aí um período de 6 meses de seca no cerrado. E isso pode acarretar em quê? Em queimas, tá? Mas o que acontece? O cerrado, ele já está, entre aspas, né? Preparado para uma possível queima, combustão natural, ok? As árvores, elas têm cascas bem grossas e elas se protegem, elas se renovam mesmo depois de uma queimada. Tá, o que é o contrário da floresta amazônica, tá? Que são o quê? A flora, ela é diferente, tá? Como nós já vimos em posts anteriores. Bem, então nós temos aqui quais são os fatores de desequilíbrio induzidos pelo ser humano, né? Que a gente vem falando isso, e vocês perceberam que um assunto é interligado ao outro, tá? Bem, a poluição atmosférica, que nós já falamos, ocasionado principalmente pelos combustíveis fósseis, tá? Que é o carvão e o petróleo. Tá. A poluição dos rios e lagos, que a gente também falou da questão do lixo e a questão do esgoto a céu aberto, tá? E a questão do lixo aqui, ó, tá?
ou até mesmo que os dejetos das indústrias que vão aí, acabam sendo despejados no rio, ok? Sem filtro. Bem, sem tratamento. O desmatamento das florestas, que eu também falei para vocês, a questão de todos os biomas do Brasil, e fiz uma comparação de como era e como está agora. E principalmente aí na mídia atual está a questão da floresta amazônica, tá? Bem, matas ciliares e mangues, tá? Não, isso indifere, porque todos os biomas hoje no Brasil eles estão sendo ameaçados, ok? Estão sendo devastados. Bem, a depredação e captura de espécies, como nós falamos, que é a questão dos tráficos de animais, tá? A questão da pesca predatória na Piracema, tá? Quem não sabe, Piracema é a época reprodutiva dos peixes. Então, se você pratica a pesca nesse período, você impede o quê? A reprodução dos peixes. Então, no novo ciclo, não terá a mesma quantidade de peixes. Então, ele vai se tornando uma pesca predatória. Ok. Bem, a questão do aquecimento global e o efeito estufa, tá? É a questão do quê? Da poluição atmosférica, tá? Inclusive, o aquecimento global, o que acontece nisso? A gente também vai falar a questão do papel das florestas. Quando você desmata muito, e a questão das queimadas, ela interfere o quê? Na qualidade do ar, tá? Inclusive o quê? Na mudança de temperatura, tá? Inclusive de uns anos para cá, muitos de vocês devem ter notado o quê? Independente da cidade onde você mora, você deve ter percebido que nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, o clima deu uma alterada, o clima mudou. Então, às vezes, o verão não era como era antes, o inverno não era tão assim como era antes, tão rígido talvez, né? Então isso vem acontecendo gradativamente devido ao quê? À industrialização, tá? E a emissão de gases na atmosfera. Bem, a redução também da camada de ozônio, que é quem nos protege, né? E aí eu coloquei aqui o ursinho, né? Infelizmente, aí né, o descongelamento aí dos polos, né? Bem, o seu material traz uma resposta a essa questão do desequilíbrio, que é o desenvolvimento sustentável, tá? O desenvolvimento sustentável é uma prática que surgiu aí nessa última, nós estamos em 2020, cerca de 1980, 90, em 2000 se fortificou através dos encontros, né, nacionais e internacionais, a questão da prática do desenvolvimento sustentável. Então, o que acontece? Internacionalmente, existem muitos acordos entre os países para a questão, para diminuir a questão de emissão de gases, principalmente os países desenvolvidos, não é mesmo? O controle da produção da queima do carvão, do petróleo, do uso, o estímulo para que se produza energia limpa. Então, tudo isso você tem sim iniciativas, mas a maioria delas, elas são o quê? Possuem um alto custo, tá ok? Então, esse desenvolvimento sustentável, ele é uma prática que visa o quê? Que você compre pouco, consuma pouco, tá? E reutilize. E isso vai contra ao quê? Ao consumismo exacerbado do quê? Do nosso capitalismo, atual sistema econômico. Então, por isso que às vezes certos países desenvolvidos não assinam ou saem, enfim, rompem acordos internacionais, tá? Porque hoje a produção e o consumo é o que move o mundo, tá? A comercialização. Então, automaticamente, se você produzir menos e consumir menos, que seria aqui o foco do desenvolvimento sustentável, você estaria indo de contra, né? Estaria batendo de frente com o nosso atual sistema econômico. Então, o que acontece? Essa prática também, desenvolvimento sustentável, ela também tem custo, por exemplo, para um agricultor, para um pecuarista, tá? Para os empreendedores, para as indústrias, né? Porém, tem sim práticas de incentivo para que você implante programas de desenvolvimento sustentável no seu empreendimento, tá? E também aqui fica a conscientização para que você comece fazendo isso dentro da sua casa, não é mesmo? A coleta seletiva do lixo. Existem milhares de pessoas, apesar das campanhas de conscientização, que não praticam isso, que misturam todo o lixo. Então, se você fizer esse teste,
conseguir tirar todas as embalagens, tá? Lave-as e separe-as. Você vai ver a quantidade de lixo que fica orgânico. Então, assim, a sacola do reciclável fica desse tamanho, do orgânico fica desse. Então, esse é a prática, o início da prática sustentável. E, claro, a implantação daquelas cestas, né, que a gente fala, coloridinhas, né, as lixeiras coloridas para pré-seleção. Bem, aqui nós temos, falamos um pouquinho do desequilíbrio, tá? O próximo item, ele vai falar sobre também o desequilíbrio ecológico, mas nós vamos falar da questão do desmatamento um pouquinho, da questão da chuva ácida. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.